nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus, a profecia se cumpriu, como o Senhor Deus prometeu. Eis que a Virgem conceberá e um filho à luz dará. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. E a notícia se espalhou em noite escura, clara luz, pelos recantos de Belém e muito distante também. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Veio dar a paz aos homens, paz, perdão e salvação. De geração em geração, dos pecados quer libertar. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Veio dar a paz aos homens, paz, perdão e salvação. De geração em geração, dos pecados quer libertar. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, nasceu Jesus. Estimados irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz deste Deus, que a paz deste menino esteja em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. E esse menino, ele veio justamente para nos trazer a paz do céu. Aquela paz maravilhosa, aquela paz que acalma o nosso coração. Aquela paz que nos faz olhar para os problemas com um olhar de esperança, com um coração cheio de gratidão a Deus, porque mesmo nós em trevas, Ele mandou o seu Filho para nos salvar.
A partir deste sábado, nós estamos iniciando o primeiro domingo de Advento, e é justamente neste domingo que nós também vamos iniciar um novo ano da igreja, um novo ano eclesiástico. O que para nós é muito, como cristãos, esse início deste ano, ele é muito mais importante do que 1º de janeiro. 1º de janeiro ele muda somente o calendário, ele muda somente um dia, o ano, mas esse primeiro domingo de Advento ele nos traz um clima diferente, ele nos traz um amor verdadeiro, ele nos traz a mensagem do céu que Jesus nasceu. E a partir deste domingo nós estamos trabalhando muito mais a fundo essa ideia, e temos como cristãos que aproveitar essa oportunidade de proclamar esse menino Jesus para todos os corações. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de culto. Se o som estiver bom para vocês, eu quero que vocês me deem um retorno. Apenas digam lá que o som está bacana, o som está legal, porque eu fiquei em dúvida em algum momento aqui na hora de organizar se o som sairia bom, se ele ficaria bem para vocês. Então, deem apenas um retorno. Quero aqui pedir um favor para vocês. Eu sei que tem muitos irmãos que estavam aqui na semana passada, e eu fui curtir um comentário da Wedma Inhanci, e sem querer eu acabei bloqueando o comentário dela. E aí eu não sei se a pessoa sai da sala. Eu sei que eu bloqueei também a Thelma Schader, mas foi por acidente, foi sem querer. E eu não consegui reverter, eu não consegui mudar a situação delas. Então, se vocês tiverem aí a Wedma Inhanci como amiga de vocês, a Thelma Schader eu já conversei com ela. Peço que mandem uma mensagem para a Edma e expliquem para ela que foi um acidente, foi um ato involuntário. Como o botão aqui, o ícone de curtir e de bloquear, eles estão muito próximos, sem querer acabei bloqueando. Então eu quero aqui já pedir perdão ao Edma, foi um ato involuntário. E peço a ajuda de vocês para que eu possa corrigir isso o quanto antes, tá bom? Quero aqui também dizer a vocês, se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento e gostariam de fazer, mande aí em nosso chat do nosso, entre aspas, templo virtual, né? É o nosso templo virtual esse momento, é o nosso culto. Então, se vocês tiverem algum agradecimento, e eu já vi que já foi colocado aí algumas coisas, então podem mandar vossos agradecimentos e pedidos e nós estaremos aí lembrando no momento da oração de cada um de vocês. Nós queremos agora, irmãos, invocar a presença do nosso Deus. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de todo poder, de toda graça e de toda misericórdia, nós invocamos a Tua presença em nosso momento de culto e não queremos que o Senhor esteja presente em nossa vida somente agora, mas nós queremos que o Senhor esteja presente em nossa vida 24 horas por dia, até o último suspiro que nós dermos aqui neste mundo, porque depois nós sabemos que estaremos contigo ali na sua morada eterna para todo sempre. Assim, Senhor, vem habitar com o Teu Espírito Santo em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, para que nós possamos de fato acolher as Suas palavras, crer nelas e testemunhar estas palavras a todas as pessoas que estão ao nosso redor. A Ti, Senhor, nós clamamos neste momento. Amém.
esse Deus também, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de compaixão, ele é um Deus de toda graça. E aí ele quer também perdoar o nosso pecado. E nós podemos chegar na sua presença com o nosso coração bem sincero. Podemos abrir o nosso coração a ele sem medo. Porque todo pecador que chega perante ele arrependido, confessando o seu pecado, esse Deus, ele perdoa e ele transforma. E nós queremos confessar os nossos pecados com o próximo hino, um hino do grupo Símbolos, que tem como título Confissão e Arrependimento. Cantemos este hino. Onipotente Santo Deus, nós imploramos teu perdão. Não nos repreendas, ó Senhor, nem nos castigues em teu furor por nossas falhas. Sinceramente confessamos, não há coisa boa em nosso ser. Se acaso feri o meu irmão, se não estendi a minha mão, peço perdão. Nós suplicamos teu perdão por teu sincero e grande amor. Mediante Jesus o Salvador, tem misericórdia, ó Senhor, do pecador. Pecador, ó Redentor e Senhor da salvação, ó Deus de amor, tem pecador, ó Redentor e Senhor da salvação. Obrigado, Senhor, pelo seu amor e perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sintam-se de fato, irmãos, perdoados de todos os vossos pecados, porque Deus, ele é tão bom, ele jamais vai mandar um pecador embora sem antes dizer: vai em paz, pois os teus pecados estão perdoados. E eu quero aqui até recomendar o que Jesus falou para aquela prostituta que seria apedrejada. Depois de anunciar o perdão, Jesus diz a ela assim: vai e não peques mais. E é interessante nós pensarmos rapidamente sobre isso. Quando Jesus diz para ela: vai e não peques mais, será que ela não cometeu depois nenhum pecado mais? Com certeza ela pecou. E ao mesmo tempo, quando
nós olhamos se Jesus sabia que ela iria pecar, que é impossível o ser humano não pecar. Como é que Jesus dá essa recomendação para ela? Com isso, Jesus está dizendo, olha, mostre na sua vida, lute contra o pecado. Lute contra o pecado. E todas as vezes que você cair, volte. Eu vou lhe perdoar. Você tem o perdão de Deus, porque em Cristo, olha como é interessante, né? Ela vai a Cristo, e Cristo então busca essa pecadora e lhe transforma a vida. E todos nós que buscamos o nosso Senhor com um coração, de fato, acreditando nele como Senhor e Salvador, e buscamos ele em sincero arrependimento, então nós também temos perdão. E a mesma recomendação serve para nós, vai, não peques mais. Então lutem contra o pecado. Procurem mudar pela força, pelo poder de Deus, procuremos mudar a nossa vida, aquilo que está de errado em nós, para que isso sirva de testemunho para as pessoas. Que Deus seja louvado. Irmãos, o nosso texto deste dia é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 16 a 22, e logo após a leitura nós queremos seguir então com a reflexão já desse texto. E ali ele diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Que Deus Espírito Santo, que Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós. Amém. Irmãos, depois que o nosso pregador, ele fala sobre o tempo para tudo debaixo da terra, debaixo do sol, desculpa, lembrando que isso está nos mostrando que cada dia da nossa vida pode ser diferente. Pode ser diferente, né? Nós temos o que aconteceu ontem na nossa vida, hoje pode ter acontecido coisas diferentes. Boas notícias hoje, ontem pode ter sido algumas notícias nada muito agradáveis, mas hoje nós temos e estamos na presença de Deus da mesma forma, mas acontecem coisas diferentes. É interessante vermos o que levou o pregador chegar neste ponto. Ele afirma, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Conseguem perceber a conclusão do pregador sobre isso? Olha, ele diz que ele procurou por juízo e encontrou maldade no lugar
de juízo. Ele procurou por justiça e encontrou mais maldade ainda. E aí é interessante nós pensarmos por que ele fala isso. Muitos reis e sacerdotes, lembrando que sacerdote naquela época era o pastor de hoje. Então, reis e sacerdotes do Antigo Testamento foram ímpios e idólatras, muitos deles. O povo era oprimido por aqueles que deviam servir como seus advogados. Aqueles que deveriam defender a sua causa, eles mesmos oprimiam o povo. Aqueles que julgam em iniquidade serão julgados com justiça. Olha a diferença. Então, a partir do momento que um juiz daquela época, ele julgava com iniquidade, com segundas intenções ou favorecendo alguém, esse juiz será julgado com justiça. Diante deste fato, o ser humano pode ter absoluta certeza, diz o pregador, que não ficará impune. Não ficará impune aquele que faz e pratica essas coisas. Se tem uma coisa que o pregador tem absoluta certeza, é que Deus julgará. E olha que ele aponta para Deus. Ele diz: Deus julgará. Deus fará justiça onde há injustiça. Deus é quem vai agir e esse Deus que julgará, ele não se vende como se vendem muitos juízes, como se vendem muitos advogados. Esse juiz ninguém compra, pode lhe oferecer fortunas e mais fortunas e ninguém mudará o seu juízo. E aí até podemos nos perguntar, mas quando será esse julgamento? Não sabemos, mas o que podemos afirmar é que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então, debaixo do sol, há tempo para tudo. Assim como há semanas e semanas nós viemos sempre nos reunindo nesse momento, nesse local, nesse culto, para honrar e louvar, para buscar força com o nosso Deus. As semanas passam, então há um momento determinado e esse momento de culto ele sempre chega pela graça e misericórdia de Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer assim que nada escapa de Deus. Nada escapa de Deus. Parece que a corrupção e a injustiça no julgar não são coisas exclusivas do nosso tempo. Não são coisas que acontecem somente hoje, mas sempre aconteceram. Sempre existiu a injustiça. E é mais algo interessante para nós pensarmos. Ao mesmo tempo, não são coisas exclusivas de quem não acredita em Deus. Ou aqueles que dizem acreditar em Deus. Não é uma exclusividade de quem não acredita. A pessoa poderia muito bem dizer: eu não acredito em Deus e por isso eu vou agir dessa e dessa forma. Outros que se dizem cristãos, eles exercem muitas e muitas vezes a mesma injustiça que é condenado pelo pregador. Quanta injustiça social acontece dia após dia, no nosso tempo, nos nossos dias. Por isso não é uma exclusividade, isso não é algo somente que aconteceu lá, mas é algo que acontece hoje. Aqueles que foram preparados
preparados para exercer a justiça, por causa da sua ganância, se servem dela. Em vez de praticarem a justiça, eles se servem dela. E o que é isso? Vendem favores para quem pode pagar mais. Isso é se servir da justiça. Isso não é servir a justiça, mas é se servir da justiça. Não julgam corretamente e geralmente o menos favorecido é o mais prejudicado no meio jurídico. Não vamos generalizar. Nós não podemos generalizar. Graças a Deus ainda existem muitas pessoas que procuram ser justas na defesa das causas e justas no julgar sem favorecer um dos lados. Mas olham e executam exatamente o que diz a lei. Graças a Deus ainda há pessoas assim. Porém é importante falar para estas pessoas que praticam a injustiça. Deus julgará. Deus executará a sua justiça na vida de todos. Políticos que são eleitos pelo povo, que recebem a confiança de alguém, recebem a autorização da maioria da população, ou pelo menos têm votos suficientes para serem eleitos e assumirem um cargo. Foram colocados lá para representar e lutar pelo interesse da maioria. Quantas e quantas vezes nós vemos estas pessoas sendo contaminadas pelo toma lá e dá cá. Faz isso que eu faço aquilo. Ou eu vou fazer isto aqui em favor, em troca, você me dá isso. Em vez de olharem e exercerem o seu cargo para beneficiar a população, eles se beneficiam do poder que eles receberam do povo. E em vez de justiça, praticam a injustiça. Em vez de fazerem o que é correto, eles chegam ao ponto de desviarem o dinheiro que vai servir de lanche para as crianças, que vai alimentar as crianças na escola. Em vez de mandar produtos de qualidade, que é aquilo que o dinheiro foi destinado, não, eles mandam produto de péssima qualidade para que o povo se alimente disso. Eles não são capazes de comer aquilo que eles mandam para as escolas. Eles não são capazes de comer aquilo que eles colocam muitas vezes em cestas básicas e mandam para as pessoas. Então eles se servem do poder em vez de servir com o poder que receberam para o bem do povo. Quando nós votamos unicamente porque acreditamos no candidato, sem interesse nenhum, sem pedir favor em troca, mas porque nós acreditamos no candidato, porque nós confiamos nele. Sem interesse nenhum significa, não tem nenhuma promessa de favorecimento da parte do candidato para você. E nós votamos numa pessoa para que faça o que é melhor para a sociedade. Então cumprimos a nossa cidadania. Nós exercemos o papel de cristãos, nós exercemos a nossa cidadania, o nosso direito de votar. Se o seu candidato ou os candidatos eleitos, mesmo que eu não vote em alguém, por exemplo, eu posso não ter votado no Bolsonaro, mas ele é o meu presidente. A partir do momento que ele assume, eu devo respeito a ele. Assim como poderia ter entrado qualquer outro candidato
também mereceria o meu respeito, porque ele passa a ser o meu presidente, mesmo que nós não votemos nele. Então, se nós votamos, confiamos, se eles praticarem a corrupção, isso é problema deles. Podem saber que não escaparão. Deus julgará cada um. Deus sabe o que é feito e da maneira como é feita. Depois de olhar para essa situação, o pregador então afirma: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Deus, ele permite, ele prova o ser humano para que o ser humano perceba que ele é exatamente como um animal, diz o pregador. Assim como os animais morrem, o ser humano morre. Deus dá o fôlego da vida para animais e também para os seres humanos. Porém, também tem o poder de tirar de acordo com a sua santa vontade. Deus tem o poder de dar o fôlego da vida, mas ao mesmo tempo de pegar de volta este fôlego da vida. Quando ele olha para o fim dos seres humanos e animais, ele afirma então, quando o pregador ele olha para o ser humano que morreu e ele olha para o animal que morreu, ele afirma assim: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o pregador ele não está neste ponto falando em eternidade. Ele apenas olha para o corpo físico do ser humano que morre e volta ao pó, e ao mesmo tempo ele diz: agora o corpo do animal que morreu, ele também vai voltar ao pó. É aqui que ele está se baseando. E também não está tratando de vida eterna. Então ele unicamente trata de uma questão do corpo físico. Do corpo físico. O que acontece com o corpo do animal, assim acontece com o corpo do ser humano. Volta ao pó. Lutero então faz a seguinte afirmação sobre isto. Deus, diz Salomão, permite que tanto homens quanto o gado se ocupem e vivam da mesma maneira e forma. Mas Deus permite isto a fim de provar os homens, para ver se eles olham apenas para essas coisas externas e se eles são convencidos por estes argumentos, aos quais os perversos prestam atenção sem crer o contrário. Mas os piedosos são exercitados deste modo para que possam obter mais fé. Eles partem da mesma maneira que os ímpios e os animais partem, mas interiormente, no espírito, eles recebem conforto e paz. Então Lutero ele faz essa diferença entre os animais e os homens. Eles dizem que os que partem, né, eles partem da mesma maneira que os ímpios e os animais. Está falando dos cristãos, mas interiormente o cristão ele recebe conforto e paz em Cristo Jesus. Então vem o versículo 21, que o pregador ele aborda a questão da morte. Ele pergunta: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? É interessante a pergunta do pregador. Muitas vezes os pastores são questionados para onde os animais vão de estimação. Onde é que vai, afinal, um animal de estimação que morreu e as pessoas afirmam faz parte da família já e ele faleceu, para onde ele foi? E aqui eu quero destacar o seguinte: há uma diferença entre a criação dos animais e do ser humano.
Para os animais, Deus apenas falou e eles passaram a existir pelo poder da palavra de Deus. Deus apenas disse e as coisas começaram a existir. A natureza começou a ter vida, os animais passaram a ter vida. E então, eu olho para o poder de Deus, para o poder da sua palavra, e fico realmente maravilhado com o poder que tem a palavra de Deus. Ele só falou e as coisas passaram a existir. Os seres humanos foram formados, isto é, Deus fez o corpo e lhe soprou em suas narinas o fôlego da vida. E diz a Escritura, e o homem passou a ser alma vivente. A alma do homem, a alma do ser humano, ela é imortal. Ela não morre. Apenas na eternidade existem dois caminhos que ela pode seguir: céu e inferno. Mas mesmo os que vão ao inferno, a alma deles não morre. A Escritura define morte eterna. Essa definição que ela traz é apenas para dizer que as pessoas que estão no inferno estão afastadas da presença gloriosa de Deus. O autor não tem dúvida sobre o caminho da alma do crente. Ele não tem dúvida. É claro que se nós pegarmos somente esse versículo, ele está abordando essa dúvida. Mas no capítulo 12, versículo 7, olha a afirmação que ele faz. Ele diz: e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Percebe? Até no nosso texto ele disse que Deus, os dois procedem de Deus, mas agora ele está dizendo que o espírito do ser humano volte a Deus, que o deu. Isso é consolador para o povo de Deus. Sei que não é fácil se separar de quem amamos. Não é fácil. Do pai, da mãe, de um irmão, de um amigo, da esposa, dos filhos, não é fácil se separar. No entanto, saber que a alma dos cristãos será recebida por Deus, como diz o pregador, o espírito volte a Deus, que o deu, isso é consolador. E então eu olho e percebo que o meu espírito, que a nossa vida vai retornar a Deus por causa de Cristo Jesus. Não por nossa causa, mas por causa do que Cristo fez lá na cruz, quando ele deu a vida por nós. Então, diante das palavras do nosso Deus, através do pregador, podemos viver honestamente. Podemos levantar pela manhã, consagrar a nossa vida ao nosso Deus. Depois de consagrar a vida a Ele, podemos amar e cuidar da nossa família. Podemos usar os nossos dons, tempo e vida ao Senhor, sabendo que nosso corpo voltará ao pó, porém, através deste corpo, o nome de Deus foi honrado e glorificado em Cristo Jesus. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Ele foi usado, esse corpo que vai voltar ao pó, ele foi usado para o propósito de Deus. Pelo mesmo Deus que criou e deu vida, tanto aos homens como aos animais. Que maravilha isso! Isso é muito consolador, isso é tremendamente uma notícia que acalma o nosso coração. E por isso,
neste final de semana, quando nós iniciamos o Advento, como é maravilhoso nós podermos dizer que agora, por causa deste menino que nasceu, nós temos um espírito transformado em Jesus e que será recebido novamente na glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero agradecer aí a Milena, minha filha, que está me ajudando aí, trazendo os vossos pedidos e agradecimentos. Então nós temos aqui agradecimento. Jezabel Sampaio agradece pela cirurgia de paratireoidectomia bem sucedida. É um nome complicado aí de falar em paratireoidectomia, meu favor. Bem sucedida. Agradecer ao pastor Volmir pelas orações e por todos que oraram por mim ontem. Fiz a cirurgia e já estou em casa se recuperando. Valeu, louvado seja Deus, né? E estamos juntos aí sempre para ajudar um ao outro a carregar a cruz, e podemos fazer isso através da oração. Nós temos também pedidos. Marcimônia pede pelos 3 sobrinhos que estão de luto. O nome deles é Leonardo, Wellington e Patrícia. Então queremos colocar estas pessoas e todos os demais que estão de luto na presença do Senhor. Lindaur Hammer pede oração por toda a sua família. Emma Klippel pede oração pelo aniversário de Adelson Frederico no dia 25 de novembro. E Delmiro pede oração por ter feito um procedimento cirúrgico no rosto no hospital regional. Dulce Fátima pede oração pela sua grande perda e não sabe se vai suportar. Vou aproveitar aqui o que a Dulce coloca. Dulce Fátima, eu não sei qual é a sua perca, né? Mas vamos lembrar de 1 Coríntios capítulo 13, onde Deus, ele diz, onde lá está escrito assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E pegando esse versículo com Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Cara irmã, coloque o seu coração, coloque o seu sofrimento nas mãos de Jesus. Ouça as palavras de Deus, acolha essas palavras, creia nelas. Se segure firmemente nessas palavras, porque certamente Deus dará força para você suportar esse momento de dor. Ilma Knack pede oração por ela que está enferma. Então esses são aí os nossos agradecimentos e pedidos, irmãos. E eu quero convidá-los então para falarmos com o nosso Deus em oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo grande consolo que nós recebemos da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, ela é transformadora, ela é consoladora. E Ele diz que o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. E o Senhor nos deu vida. E como é grandioso isso! A partir de hoje, cada momento, nós podemos viver nesta nova vida que o Senhor nos deu. E que um dia, quando nós partirmos daqui, não tem problema algum, porque nós seremos recebidos pelo Senhor na eternidade. Obrigado, Senhor, por fortalecer o nosso coração nesta esperança, nesta confiança em Cristo Jesus. Porque nós recebemos e seremos recebidos por Ti lá no céu, através do que Cristo fez. Então fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece para que jamais duvidemos do Teu grandioso poder, da Tua grande compaixão. E que jamais duvidemos do poder da Tua palavra que tem para transformar os nossos corações.
Senhor Deus, te somos imensamente gratos pelo dia, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo teu cuidado com cada um de nós. E se passamos por momentos difíceis, Pai, com certeza a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Então faz-nos, Senhor, enxergar que aqueles momentos de dor são momentos para o nosso crescimento espiritual. Te agradecemos, Pai, também juntamente com a Jezabel pela cirurgia bem-sucedida e também por ela já poder estar em casa. Colocamos ela aos teus cuidados, rogando a ti, Pai, que pelo teu imenso poder abençoe a recuperação dela. Entregamos, ao mesmo tempo, juntamente com a Marcimônia, o Leonardo, o Wellington e a Patrícia, que estão com o coração de luto pela perca do seu pai. Seu pai que faleceu. Esteja com eles e com toda a família, fortalecendo o coração na esperança, Pai, deles ter sido recebido no céu. E de que um dia estes 3 filhos irão reencontrar o seu pai na eternidade. Console-os com o poder da tua palavra, assim também como todos os demais irmãos que estão de luto, fortaleça-lhes. Nós entregamos aos teus cuidados a família da Lindaura Hammer. O Senhor conhece as suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, e por isso rogamos que esteja no coração de cada um. Ao mesmo tempo esteja presente em todos os lares dos irmãos que estão aqui participando do nosso momento de culto. Rogamos que o teu Espírito Santo esteja no coração, na mente e na alma de cada um, para que eles possam de fato sempre ter a certeza da tua presença no dia a dia. Nós nos unimos também em agradecimento pelo aniversário do Adelson no dia 25. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos dadas a este nosso irmão. Que o seu coração continue firme no Senhor. Assim também oramos, Pai, pelo Delmiro, que fez um procedimento cirúrgico no rosto no hospital regional. Esteja com ele também para que essa recuperação seja completa. Olhe, Senhor, pela nossa irmã Dulce Fátima, que está orando e pedindo pela perca que ela teve e não sabe se vai suportar. Há momentos, Pai, que a dor no nosso coração ela é muito grande. Que ela de fato, ela nos traz a impressão de que nós não iremos aguentar. Mas a tua palavra nos garante que o Senhor é fiel e que não permitirá que o seu filho, que a sua filha sofra tentações e provações maior do que possam suportar. Esteja com ela, anime o seu coração, abençoa para que o olhar dela esteja em Cristo e que ela creia de fato no poder da tua palavra, que tem também a capacidade de mudar todas as situações da nossa vida. Que o Espírito Santo esteja nesse momento alegrando o seu coração, dando a ela um motivo para viver, um motivo para lutar, um motivo para despertar pela manhã e consagrar a vida ao Senhor, que é a melhor coisa que nós fizemos no nosso dia a dia. Esteja também com a nossa irmã Ilma Knack, que está enferma, e bem como olhe por todos os enfermos, Pai. Abençoa a recuperação da Ilma, abençoe e esteja com ela. Nós sabemos que o Senhor tem poder para dar a ela o livramento da sua enfermidade. Mas também sabemos e cremos que para tudo tem o seu momento. Assim nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, pedindo e agradecendo, e também o que mais quiser acrescentar, nós queremos pedir na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que grande momento, que fantástico momento, esse momento da reflexão da palavra do Senhor. Que esta palavra esteja sempre no coração de cada um de vocês, guardando e também consolando e fortalecendo. Eu até deixo aqui um recado para a Dulce Fátima. Eu não sei de onde a senhora é, onde mora, não sei quem é o seu pastor, mas procure o seu pastor, abra o seu coração a ele. Eu tenho certeza que ele poderá lhe ajudar a carregar nesse momento a sua cruz. Vai lá, converse com ele, certamente ele tem as palavras de Deus para te ajudar. E também, sempre que precisarem e a gente puder ajudar de alguma outra forma, além da oração, estamos aí para poder orientar da melhor maneira. Irmãos, quero aqui agradecer a presença, a participação de todos vocês. Muito obrigado. Meu coração e o coração de Deus se alegra demais com a presença de vocês, com esse momento de culto, esse momento de consagração. Consagramos agora o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma ao Senhor. E eu tenho certeza que todos nós fomos servidos pelo nosso Deus por meio da sua palavra e do seu perdão. O Espírito Santo de Deus está nos guiando. Quero apenas aqui mencionar a vocês que no sábado de manhã teremos instrução de confirmandos para a turma do primeiro ano e às 19 horas também acontece o nosso culto aqui na Congregação Concórdia e vocês estão convidados a participar conosco. Também tenho a alegria de comunicar a vocês que a nossa casa de apoio, agora ela tem um número próprio, né? E nesse número ele tem o WhatsApp, vocês poderão entrar em contato. Deem uma olhada ali no Facebook da Concórdia, eu postei hoje lá, coloquei o post, que tem o número da casa de apoio. Então vocês podem tratar qualquer assunto referente à casa, vocês podem tratar por aquele número que lá foi colocado. O número é 6999-301-0584. 6999-301-0584. E aí fica também o incentivo para sempre compartilharem o link dos nossos cultos, das mensagens, os estudos, devoções que estão lá no meu canal do YouTube. Compartilhem, indiquem e certamente vocês estarão dando aí um belo testemunho de fé e ajudando uma pessoa que talvez está precisando muito ouvir a palavra do nosso Deus. Meu livro está a caminho, ele está muito perto de ser concluído. Espero aí que nos próximos dias nós já possamos então dar a vocês a notícia de que ele está pronto e ele já poderá ser adquirido pela editora Concórdia. Tá bom, irmãos? Um grande abraço a todos vocês, beijão no coração de vocês, permaneçam firmes, fiéis, porque esse é o caminho certo, o caminho da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E deixo com vocês então a bênção cantada e mais um hino aí do nosso momento de Natal que nós estamos aí entrando, no momento de Advento. Fiquem com Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja.
que a paz esteja com você. Amém. 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 O sol já vem raiando, um novo dia vem trazer